Bom dia a todos. Eu sou o missionário Marcelo Cressoni, da Resistência Cristã, mais uma vez postando um vídeo para vocês, nesse nosso propósito de ajudá-los a contemplar de maneira melhor o mundo em que estamos vivendo hoje, dia 31 de agosto de 2014. Tá? Eu gostaria de falar para vocês que a palestra, se me permitem usar esta expressão, eu que modestamente sou formado em Direito, tenho também curso de Mecatrônica, sou web designer, tenho alguns cursos, não vou ficar mencionando não, tá gente? Mas não é nenhum palhaço qualquer que vai falar sobre vocês, falar com vocês sobre esses assuntos. Nós vamos falar sobre metafísica. E eu quero ler para vocês um versículo que é a raiz dessa nossa primeira palestra. Ele está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor: pela fé entendemos que mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Meus amados, está em Hebreus capítulo 11, verso 3. Quem assistiu Matrix, o Keanu Reeves, Matrix foi tirado daqui. Essa é a Matrix. Tá? E nós vamos nos aprofundar nessa realidade metafísica. Mundos, uns inseridos e convivendo dentro dos outros. Meus amados, como você vê o mundo? Tem pessoas que me permitem desenhar, tá? Eu nunca fiz um curso de desenho, mas quem conhece meus trabalhos e tem me elogiado desde os 7 anos, quando eu fui me aperfeiçoando, diz que eu desenho mais ou menos bem. Então, ao longo dessas pequenas palestras, os amados vão ver nos desenhos como compreender melhor o mundo que nós estamos inseridos. As pessoas costumam ter uma visão do mundo assim, só olham para uma dimensão, para uma realidade, qual seja a sua. Então fica cada um dentro do seu quadrado. Um bom número de pessoas, eu não tenho estatísticas para dizer quantas são essas pessoas, enxergam o mundo de uma maneira um pouquinho mais aperfeiçoada. E é também na palavra do Senhor que nós encontramos essa realidade metafísica. Então o mundo, meus amados, na verdade, ele é assim. Está mais para um hexágono, né? Mas isso não é um hexágono. Eu falei que muitas pessoas olham para a sua realidade, para o seu próprio umbigo, para a sua própria, seu quadrado. As pessoas um pouquinho mais evoluídas conseguem enxergar isso aqui. A realidade dela e a realidade das outras pessoas. Então esse hexágono, essa figura de 6 lados, ela simboliza o mundo material onde nós vivemos. Um mundo que tem comprimento, altura e largura. Comprimento, altura e largura são as 3 dimensões onde nós vivemos. Essa mesma realidade pode ser representada assim também.
Correto? Então, assim é como muitas pessoas vivem no mundo material. Nós vamos olhar agora para um outro texto bíblico, que está também numa das cartas de Paulo, mas que é o livro central para toda pessoa que quer vencer dentro dessa realidade metafísica. É a carta de Paulo aos Efésios. E lá no capítulo 3, no verso 17, Paulo nos mostra que se a gente quer ser vencedor dentro dessa realidade metafísica, nós não podemos nos contentar em olhar só para as 3 dimensões da nossa realidade. E o que Paulo diz? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Deus quer nos dar, através dessa passagem bíblica, a noção de que vivemos duas realidades completamente distintas e intercaladas umas às outras. Essa realidade metafísica é a convivência do mundo material que está na superfície e do mundo espiritual que está no mais profundo desse mundo metafísico onde nós somos gerados. Mais uma pausinha para apagar o quadro e nós vamos avançar na terceira e última parte dessa nossa primeira palestra. Só um instante. O mesmo Paulo, ele que era fabricante de tendas, barracas de pano, ele falava sobre a diferença entre o homem espiritual e o homem material. Ele comparou com a realidade dos seus dias e disse que nós somos pessoas. Então, pessoas que vivem no plano material. Revestidas de um corpo físico que ele chamou de tabernáculo. Então nós somos, numa primeira dimensão, um corpo físico que se move pela vida ao longo desses 3 eixos tridimensionais que definem o nosso mundo físico. E assim, tanto nós podemos considerar que esse corpo físico avança, retrocede, guina para a direita ou para a esquerda, tem os seus altos e baixos, como também nós podemos considerar que esse corpo físico, ele cresce e retrocede, ele adoece e fica saudável. Então nós temos aqui os vetores em oposição, uma hora empurrando esse corpo para um estado de retração, doença, e outra hora puxando de volta para a saúde. Nós podemos considerar assim, ok? E lá dentro vive quem? Lá dentro vive o verdadeiro eu, o homem espiritual. Então Paulo falava dessas 2 dimensões,
Mas se você for lembrar daquilo que nós falamos lá naquela primeira leitura, que é a necessidade de renovar a mente. Então nós percebemos que não existe só duas dimensões na nossa realidade metafísica. Nosso corpo abriga o nosso espírito, mas existem mais duas realidades. Existe a dimensão da mente, a mente enquanto órgão ligado ao corpo físico, enquanto cérebro, enquanto neurônios, também a mente como uma espécie de computador. Aliás, é daí que surgiu o computador. O diabo vive querendo imitar a perfeição de Deus, então fez essa porcaria dessa maquinazinha que não se compara com a nossa mente. Embora nós não saibamos usar nossa mente, o computador que ela é está aí, para quem quiser desenvolver. O meu convite para vocês é que vocês continuem nos acompanhando e façam desenvolver a sua também. Eu vou, a cada palestra dessa, desenvolver mais a minha. Eu aprendo a cada vez que eu coloco aqui para vocês alguma informação. Então a mente também tem outras dimensões, as dimensões da sinapse, que são os neurônios, jogando pequenas cargas elétricas de uma célula nervosa dessa, de um neurônio para outro, através dessa conexão que não há contato. Há um salto de energia. É a sinapse, isso vai promover a memória, a inteligência, enfim. Então a mente ela é uma dimensão que se entrelaça com o corpo e se liga lá com o espírito, porque o nosso espírito precisa dos olhos do corpo físico para que esses impulsos elétricos percorram toda essa estrutura nervosa e venha para a dimensão da mente, para ser processada pela mente e depois continue até chegar lá no espírito. E esse espírito vai então ter aquelas sensações que só aquela dimensão é que sabe processar. Tudo começa com a visão. De repente, também tem outros órgãos instintivos. Nós estamos falando da visão porque Jesus já falou que os olhos são a luz da alma. Que você, ao olhar para tudo isso, possa se iluminar e perceber a Bíblia como você nunca tinha percebido antes. Ok? Entre o corpo e o espírito, nós temos a mente para fazer tudo isso funcionar de maneira coordenada. Temos algumas funções como essa, que a minha mente, ela projeta, programa e eu determino com o meu eu, o meu espírito, se eu quero ou não quero gravar esse vídeo, postar na internet, falar disso para alguém. Mas nós temos ainda, tá, uma quarta dimensão. A dimensão mais crítica de todos nós, que é a dimensão da alma. Alma não tem nada a ver com espírito, então alma penada não tem nada a ver com fantasma. Espírito veio de Deus, vai voltar para Deus, é eterno, ou para a vida eterna ou para a condenação eterna. Alma é uma dimensão onde estão todos os nossos vícios, todos os nossos defeitos, nossas qualidades. Ela abriga a id, o ego, o superego, o caráter. Ela é a dimensão que pertence à psique. A psicologia vai tratar da alma. O teu padre, o teu pastor, Jesus Cristo, o pastor de todos nós, vai cuidar do teu espírito, da tua mente e do teu corpo. A tua mente você desenvolve jogando xadrez, lendo. A tua mente ela vai se expandir. Você exercita, dizem que nós usamos 10% do nosso cérebro. E o teu corpo, você também vai se envolver na medicina, vai se envolver fazendo exercícios físicos, através de uma boa dieta alimentar. Então, esse canal da alma é um canal que é crítico.
E nós precisamos dominar as nossas más tendências, nosso temperamento, nosso comportamento, para que a gente tenha um conjunto harmônico. Então, bem-vindos à nossa realidade metafísica. Esse é você. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como cada um de nós nos ligamos a outros e passamos a construir todo o mundo material e espiritual que está aí ao nosso redor. Um bom domingo a todos. Perdoe-me pelo improviso, mas uma das características desse projeto Resistência Cristã é justamente fazer isso que vocês estão testemunhando. Nossos vídeos não são editados, nossos vídeos não seguem roteiro, nossos vídeos não têm cortes. Nós estamos em vigília todas as noites aqui no Resistência Cristã, eu e minha casa, e nós encerramos essa vigília à meia-noite. Entramos em jejum, eu e minha esposa. E esse vídeo é gravado em jejum e oração. Que vocês possam ter a informação preciosa, selada agora pelo Espírito Santo nos vossos corações. Um bom domingo a todos e até a próxima palestra, o próximo vídeo.